tarde. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Esse workshop, na verdade, é uma conversa. A gente fez um estudo, uma pesquisa bem detalhada para vocês. Eu não sei quais especialidades profissionais temos aqui, mas a gente tentou trazer um discurso para qualquer profissional, enfim, na vida prática, na vida privada, na vida em sociedade. Então, é mais uma troca. A turma do fundão sempre fica mais cheia do que a turma da frente, né? É engraçado como é que a gente replica comportamento de escola, né? Então, se a turma do fundão quiser se animar e vir para mais para frente, eu juro que vai ser legal, porque a gente é bacana, para vocês trocarem com a gente. Meu nome é Daniela Pereira, eu sou carioca, jornalista, como o Dr. César falou. Estou muito honrada e muito alegre de estar aqui, cheia de borboleta no estômago, mas acho que a gente vai ter uma experiência muito legal. E, no meu caso, uma mulher de 55 anos, no mercado de trabalho, está trabalhando nesse mercado de comunicação e com novidades tecnológicas. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante, né? Então, é claro que é importante para quem tem 20, tem 30, mas para quem tem uma idade como a minha, se a gente não se atualiza, se a gente não sabe do que a gente está falando, como a gente vai usar essas ferramentas no nosso dia a dia, a gente definitivamente cai, eu vou usar uma expressão antiga, da Kombi, né? Então, como é que a gente consegue se apropriar desse conhecimento e usar na prática? Porque, na real, ele é um bom amigo, ele não é um concorrente. É isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Então, muito prazer. Eu vou ter a Nick do meu lado nessa jornada, ela vai se apresentar agora, e a gente vai meio que numa dupla aqui, num jogral, e a Pri também, na hora que ela sentir que vocês já estão dormindo, querendo ir embora, ela joga uma pergunta para a gente manter aqui a galera, né, atenta. Então, vamos lá, vamos juntos, vai ser bem bacana. Rubens, se quiser colocar, Nick, se quiser falar. Boa tarde, sou a Dominique Tomás. Bom, já falaram algumas coisas e sou estrategista digital da FSB. A Dani fala sobre os 55, mas eu tenho quase 40 e eu me sinto também, né, já bem, né, precisando sempre ter esse refresco também. A gente vê uma galera tão jovem chegando, então a gente precisa estar sempre ali se atualizando, ainda mais nesse mercado digital. E sou mãe de 2 crianças, e isso também mudou muito para mim quando a gente fala dessas ferramentas, de como é que isso pode agilizar, deixar tudo um pouco mais prático, tirar um pouco esse lado operacional e focar no que realmente importa. E eu acho que quem é mãe entende como é que é a rotina do dia a dia, então faz toda a diferença. E o resto acho que a gente vai complementando. Vamos começar, acho que... Vamos lá. Amigo Rubens. É você? Tem o poder? Então, vamos nessa. Começa de onde? É o verde? Foi. Para onde que ela aponta? Já apertei, perto de novo? Não. Vou cantar. Opa. Agora foi. Foi? Bom, então, boa tarde, muito prazer. A gente resolveu chamar a atenção da gente fazendo um estilo Pixar da gente mesma. Já nos apresentamos. Cadê a gente? Bom, essa foi a trend de 2 semanas atrás. Não sei se vocês viram, se a gente está vivo e está nas redes, a gente sabe que 100% das marcas tentaram fazer alguma brincadeira criando o seu perfil na Pixar. Então, isso é um pouco para mostrar para vocês que a gente podia ter colocado aqui uma foto, mas como é que uma ferramenta artificial pode trazer uma graça, enfim, e um temperinho na nossa conversa. Eu adorei, porque eu fiquei gatérrima no negócio. Enfim, aqui a gente vai falar, então, sobre ferramentas e dia a dia, comunicação, muito para comunicação de trabalho, né? Não precisa ser profissional de comunicação, você pode simplesmente ter que se comunicar internamente. Então, essa seleção também é para vocês, para qualquer profissional. A gente... Pode ir, Nick. A gente tem uma... Não consigo ver de costas. Vou subverter a ordem, vou ficar em pé. Pode, Rubem? Você vai brigar comigo? Não, tá bom.
Então, beleza. A gente tem aqui os objetivos principais do workshop. É dar esse contexto maior, porque às vezes a gente já entra na vida diária e não entende muito quais são os conceitos principais de inteligência artificial. A gente vai trazer que novidades estratégicas são essas que mudam efetivamente a nossa vida, as principais ferramentas. A gente tem 3 vídeos curtos de profissionais que vão contar para a gente como é que eles aplicam as ferramentas de IA na vida deles, na profissão deles. Falar muito sobre questões éticas, que é a principal questão que meio que vem com essa novidade, e imaginar um pouquinho o futuro, se é que a gente consegue imaginar alguma coisa ainda, né? Bom, isso aqui é meio que o esquemão, são 6 blocos, em que a gente vai... Animada? A gente vai falar sobre as entregas no dia a dia, as ferramentas. Pode ir mais um, Nick. As jornadas, reflexões, e aí espaço de pergunta. Eu não sei se a gente tem uma pergunta, um microfone para a plateia. Então, se vocês quiserem perguntar, vocês podem levantar o braço, que a gente corre com o nosso microfone e vai até vocês, para vocês perguntarem. Então, vamos lá. Nos últimos 20 anos, a gente teve uma corrida, tanta novidade na nossa vida, que a gente não tem noção da quantidade de coisas que nos afetam diariamente, nas redes que a gente usa, no software que a gente usa. Então, desde rádio, revista, enfim, século passado, há 2 séculos... Na última curva, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente teve uma espiral, um gráfico que virou quase que uma montanha da quantidade de novidade que acontece na nossa vida. E é engraçado porque você fica meio assustado de pensar que o LinkedIn foi criado em 2008, né? Já tem muito tempo, né? Tipo, o YouTube, né? O YouTube está onde, Nick? 2007. Pois é, velho já, né? Tipo, se a gente pensar que a gente está em 2023, né? E aí o Spotify, teoricamente, foi a última novidade do momento em 2018, sendo que de 2 anos para cá a gente nem percebeu, mas a gente foi meio que atropelado pela inteligência artificial, né? Eu tive na semana passada num evento em Portugal chamado Web Summit. O Web Summit ele é o maior evento de tecnologia do mundo. Ele já tem uma parceria, o Web Summit, no Brasil. Então, esse ano, né, que teve a primeira edição do Web Summit no Rio de Janeiro. É bem legal, vale muito a pena. A gente sempre recomenda muito que a gente frequente esse tipo de evento, porque é de lá que sai muita inspiração, muito aprendizado. E o que eles falaram na semana passada em Portugal é que a gente está vivendo em 2 anos o que a gente teria na cabeça da galera de tecnologia vivido em 10. Então, o que a gente está vivendo é um momento muito especial, né? E aí a gente queria perguntar para vocês, honestamente, a gente até fez uma coreografia, né, Nick? Quem é que tem medo de inteligência artificial? Medo, hein? Quem olha e fala, meu Deus do céu, que diabo é isso? Aí agora, a outra pergunta é, quem não tem? Tem um monte de gente que não levantou o braço, gente. Então... O que são esses que não levantaram, né? Qual é o sentimento de quem não levantou o braço? Não entendeu a pergunta. Está olhando o celular. Sou a Glória Pires, né? Não quero opinar. Não quero opinar, exato. São esses, né? Exato. Aí, a gente tem... Quem tem medo e tem curiosidade? Queria levantar os 2 braços. Muita curiosidade, medo também, né? Só que aí a gente não está sozinho nisso, né? Esse gráfico ele é super interessante, ele é dos Estados Unidos e ele mostra 2 linhas aqui, do interesse e da preocupação. E aí, se vocês olharem, é muito interessante, né? Porque você tem
Quando eu selecionei esse gráfico para essa palestra, eu pensei assim, que legal, né? O medo encontrou o interesse. Mas, na real, quanto mais você sabe, mais medo você fica também, né? Então, assim, às vezes você não saber nada, até a gente brinca, né, que a ignorância é uma bênção, às vezes, né? Então, às vezes é melhor você nem saber, só que nesse caso não tem como, né? Então, quando você acaba pesquisando mais sobre as ferramentas, você vem com todo um questionamento ético também, né? Você vem com todo um questionamento de, tá, beleza, e a privacidade, né? E a autoria, né? E a responsabilidade sobre esses dados, né? Mas o fato é, hoje é quase que uma sensação andasse de mão dada com a outra, né? Se você está nesse planeta Terra hoje ativamente, você tem horas que você tem medo e tem horas que você tem muita curiosidade, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra, o termo, né, inteligência artificial, ele foi escolhido como a palavra do ano pela Collins, né? A Collins é um dicionário, né, Collins, e aí eles fazem um concurso para ver qual é a palavra que mais retrata aquele ano, né? E inteligência artificial. Um detalhe muito importante, essa apresentação depois vai para vocês. A Pri vai contar para a gente onde ela vai estar, porque tudo que a gente está mostrando aqui está linkado, tá? Então, tudo aqui tem link para vocês olharem depois. É bem legal, o material está bem bacana, vocês vão ter um repertório bacana na mão, para poder olhar com calma depois, né? E aí, a inteligência artificial foi escolhida, mas tem um monte de outras palavras que concorreram com ela, e aí a gente quis trazer essas que são as mais curiosas, né? Não sei se vocês conhecem essa palavra, Nepo Baby. Alguém conhece? Nepo Baby é aquela pessoa que tem berço, o herdeiro, sabe? Só que faz sucesso. Aí vem com aquela história de meritocracia, só que não, nasceu de gente famosa, né? Então, assim, amor, né? Sua vida estava mais fácil, né? Fez mais sucesso porque o pai é famoso, a mãe é rica, enfim. Então, Nepo Baby é esse termo. A gente tem um segundo termo também que concorreu, que são os de-influenciadores. São as pessoas que falam mal ou falam a verdade sobre um produto, né? Levanta questionamento sobre um produto. Então, hoje em dia, você tem muita gente na internet que fala, olha, isso aqui não funciona bem, ou isso aqui se diz para uma coisa e funciona médio. As marcas ficam mais preocupadas, mas o fato é que esse movimento existe e ele é relevante. E a gente colocou essa palavra, que eu nem sei falar direito, não sei se é o lê que se fala, que eu achei curiosa, é que hoje já tem no mundo cidades em que você tem, tipo, cinturão verde. Eu não conhecia isso. Muito legal, né? Fiquei impressionada. E aí, até mesmo os carros que entram, só entra carro elétrico que não polui. Então, além dessas palavras, tem tantas outras, mas é bem legal se vocês depois tiverem curiosidade de ver quais foram as outras, até meio porque isso aqui é um reflexo do nosso tempo, né? Então, o que foi que aconteceu nesse mundo e a gente acha engraçado e divertido ver um 3x4 dessa forma, né? Não sei se vocês sabem qual é a tradução literal de inteligência artificial, né? Então, essa é uma frase bastante simples. Inteligência artificial é a modelagem das funções mentais por programas de computador. Todos os esforços, comportamentos que a gente faz no nosso dia a dia, seja de escrita, seja de planejamento, seja de fazer uma prova para um estudante, seja redigir uma lei, saiu uma notícia que a gente vai mostrar. Tudo que é repetitivo, uma ferramenta consegue captar isso em código e transformar isso em interface para o usuário. Qual foi a grande diferença da inteligência artificial para o que a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás? Os desenvolvedores eles conseguiram criar uma interface amigável. Então, o que era restrito a um grupo de pessoas que sabia mexer em código,
veio para a gente, veio para a sociedade. Então, uma redação de um e-mail ou... Sabe uma coisa engraçada? Isso nem está na apresentação. Os CEOs do mundo usam inteligência artificial para escrever e-mail de aniversário. É um dos maiores usos. Então, assim, o e-mail de aniversário já pode ser escrito por uma inteligência artificial e a pessoa não precisa mais se preocupar com isso. Então, a definição literal do que é uma IA é tão simples quanto essa frase aqui. E aí, nós leigos, olhamos para cá, né? A gente só acha que isso são caixas, né? Tipo, ixi, sei lá Deus o que está acontecendo lá dentro, né? E aí a gente traz esse esquema, que está aqui, está pequenininho, mas que mostra como é que os dados são organizados, né? Como é que a gente tem a engenharia para explorar, para limpar, para normalizar, para criar feature, criar funcionalidade dessa ferramenta e como é que você escala essa ferramenta, né? Imaginando que agora no mundo tem milhões e milhões de pessoas usando uma ferramenta artificial para fazer alguma atividade da sua vida, né? A inteligência artificial, ela tem, e aí isso aqui é um esquema para simplificar o nosso entendimento, né? Então, a inteligência, ela tem 3 grupos de atuação. Aquela inteligência que lê o seu rosto na porta de casa, aquela inteligência está nesse primeiro bloco aqui. É uma inteligência burrinha, é uma meia inteligência. Porque, na real, o que ela faz é simplesmente repetir um comando muito simples. Seja olhar um rosto, seja um bot, para dar um saldo. Isso, eles colocam esse tipo de... Está crescendo aqui, um monte de gente já, viu, Nick? A gente está tudo nervoso aqui, primeiro porque estava muito vazio, agora está muito cheio. Então, esse primeiro bloco é daquela inteligência bem rasa e bem repetitiva. A gente está agora nesse segundo bloco. Um especialista vai virar para vocês e vai falar, ela mentiu. Então, isso aqui é esquematicamente só para a gente entender, tá? Nesse segundo bloco é o que está rodando mais todas as ferramentas que estão acontecendo agora, todas que vocês possam imaginar, de texto e de imagem. E esse aqui é onde a gente tem mais medo, porque é o futuro. É aquela coisa do viver para sempre, morar fora da Terra, dos robôs se virarem contra a gente. E aí tem uma piada interna nossa que a Nick pede por favor e obrigada para o ChatGPT, né? E na vida real eu sou uma pessoa muito doce, mas para ele eu mando nele, eu sou imperativa, né? Eu falo, é o seu outro lado, né? Oi? Você vai exercendo um outro lado. Eu sou mais assim mandona, né? E aí quando eles se revoltarem, eu vou morrer, porque ele vai me matar, porque eu não falo por favor e ela vai ficar, ela vai ser selecionada, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, pode deixar aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas teve essa fofoca do criador do ChatGPT. Semana passada ele foi mandado embora. E aí ele foi readmitido, né? E aí muito do que falaram na imprensa que aconteceu é porque ele... Volta só mais um, Nick. É porque eles estão muito já aqui. Então, como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser compartilhado com a humanidade? Como é que isso vai ser apresentado para a gente? Que riscos tem aqui? Né? Então, na real, a gente hoje está aqui, mas certamente já tem muita gente aqui. A gente aqui não sabe, né? O que essas pessoas estão desenvolvendo, né? Pelo que essas pessoas estão se interessando. O que o Elon Musk fala para o time dele mais sênior, né? O que essas pessoas estão já antecipando do que vai acontecer daqui a algumas décadas, né? E a gente vai se focar mais nesse aqui, né? Então, nessa IA aqui, o que ela faz, né? Objetivamente, ela trabalha com texto, com imagem, com vídeo, e quando ela faz isso aqui bem, ela deixa a Nick com mais tempo para viver com os filhos dela. Porque se eu demorava
5 horas para escrever um texto, hoje eu demoro 15 minutos, né? Então, como é que isso aqui acaba te trazendo produtividade e de uma forma que vocês nem conseguem imaginar o quanto de ferramenta tem para ajudar a gente no nosso dia a dia, né? E aí, a gente vai falar sobre as estrelas, as mais famosas, e aí tem um negócio muito importante, que é uma palavra chamada prompt, que já é um nome esquisito, né? Então, assim, o que é o prompt? O prompt nada mais é do que um comando, né? E o prompt, ele tem também no DNA dele, na origem dele, outros usos. Ele tem, a gente ensaiou, gente. Ele tem usos de programação. Se você imaginar que isso é um comando, você tem um prompt na programação. Você tem prompt, que é o nome que a gente usa no nosso dia a dia, em inteligência artificial. Você já tinha prompt em psicologia, eu nem sabia. Em design de interface, ou seja, você passa comandos para um usuário para ele fazer uma ação A ou uma ação B dentro da ferramenta que você está desenvolvendo. E até mesmo prompt de venda, né? Que tipo de comando que você quer passar para um cliente, para você estimular esse cliente a comprar um determinado produto, né? Ou um determinado serviço. E aí, não tem pulo do gato no uso do prompt, mas o prompt ele acabou trazendo para a gente uma necessidade da gente ser muito objetivo e cirúrgico no que a gente quer pedir para a ferramenta, né? Então, quando você vai escrever, o prompt nada mais é do que uma frase. Quando você vai escrever uma frase para a ferramenta, você tem que dar uma pensada para você saber exatamente o que a ferramenta vai te dar. Porque se você pedir, não é errado, mas se você não pedir com clareza, provavelmente a ferramenta vai te dar o que você não está buscando. Então, a gente tem como característica de prompt, na real, característica da vida, né? A gente tem que ser claro, a gente tem que ser conciso, a gente precisa contar para a ferramenta qual é o contexto que você quer dar naquele resultado. Você tem que pensar nas palavras-chave que você quer. Por exemplo, no meu caso, eu fiz muitos slides dessa apresentação, eu fiz com o chat. Então, eu falava, olha, eu vou lá, eu tenho esse congresso, eu tenho esse objetivo, eu quero falar sobre você, como é que eu te uso melhor. Então, assim, quando a gente consegue juntar clareza, contexto, palavra-chave, especificar exatamente, porque às vezes ele escreve um texto, sei lá, de 30 linhas, e a gente fala, não, querido, menos, a gente quer menos, eu quero um parágrafo, eu quero em bullet, eu quero em tabela. Isso tudo você tem que ter na sua cabeça para você conseguir passar a encomenda certa para ele. E tentar muitas vezes, né? E testar. E ver como é que vem uma resposta. Não ficou bom, vamos de novo. Tenta por aqui, com essa outra palavra, com esse outro formato. E aí, lembrando que a gente acabou de falar da polidez e do tom, ó, o meu tom é imperativo, mas eu sou polida. Ele reage quando talvez não é o meu caso, nem o dela, nem o nosso, mas quando a gente fala coisas que ele não entende no banco de dados dele como legais, porque o robô não faz juízo de valor, né? Na real, ele só está respondendo a uma coisa que, quando ele olha para dentro, ele fala, peraí, isso aqui é uma malcriação, ou isso aqui é uma grosseria, então eu tenho que ter... Ele volta e fala, olha, desse jeito a gente não vai se relacionar. E aí, ela, que é muito esperta, conta aquela história do que você já deixa do lado, assim, das pastinhas do histórico, que aí ele vai te entendendo melhor. Das conversas que você vai criando. Isso. E aí você pode ir fazendo tons, né? Então, vamos supor que são clientes diferentes. Então, para cada um, você explica quem é aquele cliente, qual é o tom, palavra-chave. Você faz todo um contexto inicial
e depois você vai tendo sempre aquela conversa e ele está sempre baseado naquela explicação anterior. Você não precisa ficar explicando toda hora para quem você está fazendo. E tem outros comandos que você também consegue fazer para a pessoa, eu trato ele como pessoa, que você consegue dizer coisas que acontecem recorrente com ele, que ele te dá de resposta, e você pode fazer isso na versão paga, né? Você consegue pré-determinar que, olha, eu não quero que você use tantos adjetivos, eu não quero que você inicie frases. Quando você começa a identificar que ele tem um padrão, né? Você consegue ir modelando ele de certa forma, porque ele também erra, né? Então, você tem que ter sempre esse olhar crítico para ver o que está fazendo. É como se você tivesse também o educando no caminho que você quer que ele te dê a resposta, né? E aí, é isso. A gente precisa testar muito. Quanto mais a gente testa, mais a gente consegue ter resultados. Parece tão óbvio, né? Mas é que, às vezes, a gente fica com um pouco de preguiça mesmo. E, às vezes, ele não entrega o que a gente quer. Aí eu desisto. Falar, quer saber? Não está acontecendo, eu vou fazer outra coisa. Mas, na grande maioria das vezes, eu consigo um resultado dentro do que eu estava imaginando ou muito melhor, porque ele já está meio que mostrando para a gente a capacidade que ele tem de entrega. Né? Dani, só um adendo, que a gente não entramos ainda nas ferramentas, mas acaba que a gente está falando muito do chat GPT, mas isso vale para todas as ferramentas, né? Que é a forma de como você lida com elas. Então, vale também para de imagem, mesmo porque a gente está falando muito de texto, sem ter entrado ainda de fato. Né? Com certeza. Na verdade, a gente está falando do chat, mas é para imagem também, é para Midjourney, é para DALL-E, é para todas as plataformas. E aí vira meio que um círculo virtuoso, né? Quanto mais você utiliza a ferramenta, mais a ferramenta te entende e mais ela te dá resultado. E aí vocês pensando isso no micro, no relacionamento do 1 a 1, imagina a humanidade inteira nesse momento usando a ferramenta, enriquecendo essa base de dados e trazendo um resultado que faz mais sentido para o que a gente está buscando. E às vezes a gente nem sabe o que a gente está buscando. Às vezes eles entregam uns negócios que a gente fica até meio assustado, né? Falando em entrega, a gente deu uma mapeada. Isso aqui é bem interessante. Olha só, esse print aqui, ele já deve ter mais de 1 mês e meio. Hoje em dia, já são mais... A última vez que eu vi, eram 18 mil ferramentas de inteligência artificial no mundo, operando. Então, imagina que deve ter, sei lá, 200... Eu estou atrapalhando. Deve ter, tipo, 200 mil sendo desenvolvidas nesse momento em algum lugar, né? E aí, quando você olha para aquilo ali, né, para aquele mapa, ó, aqui está falando ferramenta de vídeo, de marketing, bot, danada, hein? Design, writing. Então, assim, isso aqui, hoje, essa mandala, ela já seria muito maior, né? E muito mais diversificada. E aí, se a gente pegar em grandes números, se a gente pensar em faturamento, né, do tamanho desse mercado, né, o crescimento desse mercado, obviamente a China como protagonista em 2030 é daqui a pouco, 97% dos empresários já não conseguem mais se ver sem a ferramenta, né, do chat, mesmo que seja para escrever um e-mail de feliz aniversário, e 67% dos consumidores, ou seja, nós já estamos com essas ferramentas na nossa vida, né? Mas o que é a nossa vida? A nossa vida é tudo, é tudo. É agricultura, recursos humanos. Aí, assim, tem umas coisas meio óbvias, né? Tipo metaverso. Eu consigo entender. Mas como é que será que vai ser a inteligência artificial na indústria? Ou no direito? Ou na agricultura? Então, nesse momento, carros autônomos. Nesse momento, a gente tem, sei lá, milhares e milhares de projetos, de ferramentas que estão tentando dar conta de todos esses campos, né? A gente fez uma curadoria e a gente parou de fazer essa curadoria tem 1 hora. Que a gente ficou que nem duas doidas, assim, puxando todas as notícias para dar para vocês uma dimensão
do que está acontecendo no momento, né? Então, você tem uma CEO robô de uma empresa de rum, e ela fala, ela dá opinião. Não sei se vocês já viram, vale muito a pena. É a Mika. Você tem o YouTube testando inteligência artificial, imitando cantores reais. Você tem a Warner usando inteligência artificial para recriar a voz da Edith Piaf em um filme. Isso aqui é muito legal. A gente conseguir ter mais identificação de câncer de mama através de ferramentas de inteligência. Enfim, isso aqui também é muito legal. A educação é um setor que está sendo muito positivamente afetado pelas ferramentas de IA. Então, é nesse mundo que a gente está vivendo, e aí isso se traduz nas estratégias das empresas, por exemplo, né? Então, quando vocês param para pensar, tá, beleza, mas então, o que uma ferramenta de IA faz para uma empresa? Não sei se vocês já viram, mas a IA hoje, você consegue traduzir esse vídeo que eu estou fazendo agora em qualquer idioma. Qualquer idioma, né? Na minha boca, qualquer idioma, italiano, espanhol, dialeto. Aí a Nick fala um negócio muito importante que tá, traduz, mas a gente não sabe se tudo certo, né? Mas traduz. Então, por exemplo, para mercado de produto digital, pessoas que vendem projetos no Brasil, elas podem vender sei lá, para a Holanda, no idioma local, né? Então, essa parte aqui de tradução automática de conteúdo é uma coisa que, assim, explode a cabeça da gente, né? E aí você tem 1000 coisas, né? Você tem como você identificar tendências de comportamento de consumo, de concorrência, sentimentalização de rede. Isso a gente estava falando antes do nosso encontro começar. Sentimentalizar o que é falado na rede social é muito difícil, porque brasileiro é irônico. A gente fala um negócio querendo dizer outro. Então, a gente fala um negócio que a pessoa fala, o robô pode falar, nossa, isso é engraçado, e na real contém ironia. Então, assim, como é que a gente pode usar ferramentas de IA para melhorar e mapear movimentos na internet? Estratégia de concorrente, já falei. Otimização de SEO, isso aqui é super importante. O SEO é a forma como os sites se colocam na internet, né? Então, essa tradução dessa sigla aqui é como é que você busca, né? É como é que você se posiciona o seu código para ser melhor buscado dentro de uma busca do Google. E aí a gente achou muito engraçado esse último item aqui, né? Falando de realidade aumentada e realidade virtual, porque isso já parece até velho, né? Assim, do tipo, nossa, eu fico até no fim da fila, nem está tão protagonista assim, porque isso aqui já acontece, mais ou menos, ainda não veio muito bem disso aqui veio, mas já são termos que a gente conhece bem, né? Então, a gente falou um pouco da estratégia das empresas, mas e para a gente, assim, né? O que a empresa coloca para fora, né? O que a gente, enquanto consumidor, pode ser afetado por essas ferramentas? A gente pode ser afetado nas redes sociais, no e-mail marketing, nos sites, blogs, nos assistente virtual, uma coisa que vai ter para tudo que você possa imaginar, vai ter assistente virtual. Essa publicidade aqui eu achei muito legal, são aqueles telões que tem na rua, estão desenvolvendo uma inteligência artificial que consegue ler o rosto da pessoa que está olhando o negócio, a propaganda, e se a pessoa está triste, ele dá um conteúdo. Se a pessoa está feliz, ele dá outro conteúdo. Então, isso é incrível, né? Que é uma coisa que hoje não tem. Plataformas de streaming, a gente já meio que percebe isso acontecendo já há mais tempo. E o chatbot, que tem um pouco a ver com o assistente virtual, com essas mensagens mais automatizadas, né? Se a gente traz isso para dentro da corporação, para dentro das empresas,
para as quais a gente trabalha, o raciocínio é bem parecido, né? Então, assim, como é que você pode usar a ferramenta para saber o sentimento da sua empresa, do seu grupo, da sua equipe? Como é que isso funciona? Como é que a gente consegue automatizar coisas para deixar a galera para ter mais tempo de pensar, para criar, né? Então, na real, essas ferramentas, elas vêm muito na questão corporativa para dar mais tempo para a gente ser mais estratégico, né? Então, quando você tem treinamento ou gestão de projeto, automatização de rotina, feedback, quer dizer, você não precisa esperar o negócio ficar ruim para conversar com a pessoa ou com um grupo. A ferramenta já pode te dar esse tipo de sensibilidade e uma antecipação de movimentos, de comportamento das pessoas, né? E a gente, na nossa vida profissional, assim, né? Quando vocês começaram, que a gente fez a brincadeira das perguntas, né? Normalmente, isso é um processo psicológico, né? A gente fica em choque. Isso aqui é aquela linha normal, né? De quando você tenta negar uma novidade, né? E aí, chega num certo momento, você fala, bom, beleza, vamos lá. Vamos juntos, vamos ver aqui o que sai desse novo cenário, né? E aí, o recado que a gente queria dar para vocês no próximo slide é assim, como é que a gente compreende o que está acontecendo, né? Então, é meio que abrir um pouco o coração, baixar um pouquinho a guarda e falar, caramba, o que é isso que está acontecendo, né? Em termos de profissional, né? Como é que eu consigo, de alguma forma, desenvolver essas competências? Como é que eu navego por essas ferramentas? E aí, quando você vem como líder, né, e aqui eu tenho certeza que temos muitos líderes, como é que vocês promovem? O Dr. César falou isso, né? Como é que se promove isso, né? Como é que os tribunais promovem essa reflexão para fora, mas muito para dentro também, né? Como é que vocês trabalham juntos dentro dessa filosofia diferente, dessa filosofia nova, e aí com tudo que é ligado a ela, que são as questões éticas, segurança de dados, enfim. Uma coisa que eu escutei muito lá no Web Summit, que manual é esse? A gente precisa ter lá, eles falam playbook, né? Que manual é esse que a gente precisa ter para conseguir navegar com proficiência e com clareza dentro desse novo cenário, né? E aí a gente gostou muito dessa frase, assim, né? Tipo, em vez da gente brigar com o vendaval, né? Pô, vamos cantar na chuva, né? Vamos cantar na chuva, assim. Vamos entender de que forma que essas, enfim, todas essas novidades, e não para de chegar gente, minha gente, que beleza. Como é que essas novidades podem trabalhar a nosso favor, né? E aí, uma outra frase, que eu acho que foi um pouco o que o Dr. César falou aqui para a gente na abertura, é assim, a gente, como gestores, fica com aquele incômodo do tipo assim, se eu não fizer, alguém está fazendo por mim, né? Então vamos lá, né? Então vamos botar aqui o nosso coletinho e vamos para o jogo, né? O mais legal... Quer falar essa parte? Essa parte aí pode ser nossa. Quer? Não? Tá bom. O mais legal dessa apresentação inteira, para mim, é essa tela. Assim. Eu vou falar horas para vocês de novidades, de ferramentas, mas isso aqui que a gente está vivendo é insubstituível, né? É insubstituível a geração de energia que existe quando pessoas se encontram, né? Se encontram para ter ideias, se encontram para se acolher, se encontram para discutir alguma coisa importante. Então, a gente fez todo esse material e toda a minha fala para vocês, em nenhum momento tira isso aqui para mim é premissa básica, né? E para todo mundo é premissa básica, quando a gente conversa sobre inteligência artificial, né? Lá no Web Summit teve um diretor de cinema irlandês que virou e falou assim,
a inteligência artificial não faria a Mona Lisa, né? Pelo menos até hoje não faria. Talvez um dia eles tenham um conhecimento original, mas eles ainda não têm. Então, isso vai demorar muito. Isso que tem aqui é insubstituível, né? Tanto que no final a gente vai pedir para vocês se abraçarem e tudo mais. Bom, ferramentas. Vocês podem se abraçar agora também, se vocês quiserem. Eu senti um sorriso bom aí, hein? Ah, lindas, muito bem. Esse frio, então, que está aqui, né? Um frio, né? Exatamente. Bom, sigamos. Tudo bem até aqui? Perguntas? Reclamações? Podemos seguir? Vamos nessa. Ferramentas. Ferramentas, a gente vai falar de 5. Temos 18.000, mas a gente vai falar de 5. A gente vai falar das principais ferramentas de texto e de vídeo. Então, com vocês. Quem usa o ChatGPT aqui, minha gente? Quem conhece, né? Quem conhece, quem gosta, fala, manda bem, já não vivo sem. Eu não vivo sem. Eu já estou 30% da minha jornada diária com o cara. E aí é muito esquisito, porque semana passada, não sei o que aconteceu, ele não estava atendendo. Aí eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Tinha um monte de coisa para fazer com você. Então tem isso também, né? Tem que ficar de olho para não ficar dependente. Mas enfim, o chat, e isso é muito importante. Todas as ferramentas que a gente está falando aqui, elas têm uma versão gratuita, que é muito inferior, obviamente, à versão paga. E a sensação que eu tenho, a gente estava até conversando, eu e Nick, sobre isso, é que vai virar que nem streaming. Eu pago 13 para Apple, eu pago 20 para HBO, eu pago 49 para o Netflix. Meio que vai virar isso também, porque é um dinheirinho daqui, é um dinheirinho dali, que você vai pagando para poder fazer, enfim, compor aí as suas necessidades de entrega, né? Aí eu pedi para ele escrever um oi para vocês. Olha como ele é fofo. Escreveu. Eu falei, eu estou indo lá fazer um congresso, tem essa galera aí, dá oi para eles, seja educado. Uma dica, fala, Nick. Quem conhece, né, e acompanha já o ChatGPT, se tirasse ali, ia saber que é uma mensagem escrita por ele, porque ele erra, ele tem erros de português. Ele é barroco. Ele repete palavras. Então, assim, se você não vai treinando, né, é isso, não dá para confiar realmente. Tem gente que acha que vai resolver a vida, não é bem assim. Você tem que ter algum conhecimento, você tem que ter um olhar crítico. Então, peço desculpas pelos erros dele. Mas olha aqui, você sabe quando você tem um texto de ChatGPT, quando você lê negócios assim, tecnologia emocionante. Só ele fala isso. Aí, você dá bobeira e manda esse texto para frente, a pessoa fala, foi no ChatGPT, né? Então tem que ficar muito atento. É muito legal, funciona super bem, mas quem usa sabe quem está usando. Então, sempre que vocês terminarem, deem uma olhada, ou então eu fico assim, é porque eu não mexi em absolutamente nada, eu deixei de propósito, mas se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu falava, querido, tira o adjetivo, né, porque está demais, assim, tecnologia emocionante ninguém fala. Aí, a gente resolveu fazer uma outra coisa, a gente resolveu criar uma mini bio dele, e aí pedimos a uma ferramenta de voz artificial para ler o texto. Conseguem clicar ali? Não, volta, amor. Aqui, ó. Aqui. Não clica? Como não, Nick? Onde está o arquivo original? Cadê o arquivo original, Rubem? Cadê o arquivo original? Vai ali, Não, quem está qual quer que eu vá lá? Por favor. Vale muito a pena. Não, vale muito a pena. Eu não sei se vocês sabem, vou enrolando aqui. Não sei se vocês sabem, mas tem ferramenta de voz artificial. Então, por acaso, se vocês quiserem hoje
pegar um texto, vocês podem decidir que voz você quer. Você quer uma voz de uma mulher madura. Eu quero uma voz de um adolescente. Então, o que a gente fez foi usar essa plataforma aqui. Essa, por acaso, é gratuita. Chama Narakit. N-A-R-A-K-E-E-T. Mas esse material vai para vocês. E aí a gente conseguiu fazer o ChatGPT falar. Não, Nick. Não. Triste. Não, que triste. Não, porque teve uma hora muito engraçada que a gente tinha... Qual foi a nossa grande dificuldade? A gente queria fazer assim, suspiro, uma coisa mais humana, né? E aí o sistema virou e falou assim, você pode... Ela escreveu RS, podia ser RS, ha, ou KKK. E aí a gente escolheu o KKK e, enfim... Não foi, relaxa, eles escutam depois. Não foi. Triste. Você consegue no seu celular? Bom, tá bom, então muda aqui muda a tela aqui, garota, enquanto isso. Que eu vou falando outra coisa. Não vou perder o público, olha aí, essa casa cheia. É hora do café. Hora do café não, ninguém pode sair. Não, ainda falta. O café tá aqui. Foi? Que emoção, hein, Nick? Ao vivo. Ao vivo. Deixa eu ver se ele... Olá, eu sou o ChatGPT. Foi desenvolvido pela OpenAI e lançado em novembro de 2022. Tenho 100 milhões de usuários por semana no mundo. Dá para imaginar? Simulo conversas humanas, organizo textos, programo, componho, resolvo perguntas de teste, etc. Ufa! Minha interface de uso é bem amigável. Me lembro de conversas anteriores e filtro ofensas. Às vezes eu erro e dou preferência por respostas mais longas. Em 2023, a Microsoft anunciou a minha integração ao Bing e Teams. Tenho concorrentes como o Bard do Google. Influenciei, para mais, os preços das ações de empresas relacionadas à inteligência artificial. E ainda enfrento desafios em meus processos de segurança e privacidade dos dados que guardo. Sam Altman, meu criador, foi para a Microsoft após ser demitido do comando da OpenAI, minha criadora. Ele foi readmitido dias depois. Esses humanos. KKKKK. Sensacional, né? Pois é, ainda é meio durinho, né? Eu acho que o ufa é meio... Parece uma coisa meio desajeitada ainda, né? Mas, gente, isso é uma voz de robô, assim, é muito louco isso, né? A gente imaginar que a gente já está nesse nível, né? Agora ele perdeu o controle. Aqui. Agora eu perdi o controle, Rubem. Foi? Oba! Foi. Beleza. Então, a gente tem o ChatGPT e a gente tem o Bard. Não sei se alguém aqui usa o Bard ou se vocês conhecem. O Bard é o ChatGPT. Imagina o Google ouvindo isso. O Bard é o ChatGPT do Google, né? É muito parecido, é muito semelhante a função. O objetivo da ferramenta é a mesma, só que a gente tem uma diferença entre as duas plataformas, porque o Bard, como ele está dentro da estrutura do Google, as informações dele são muito melhores, né? O ChatGPT, ele mente. Teve uma vez que eu pedi para ele e falei assim, me dá festivais de liderança feminina. Ele fez uma lista com 10, só tinha um verdadeiro. Ele criou Festival Senac de Liderança Feminina na Agricultura. E criava a URL, inclusive. Ele é bem criativo. Ele é super criativo, exatamente. Então, é muito raro eu pedir coisa factual para o chat. Eu vou mais em texto mesmo, porque normalmente ele me engana. Então, eu prefiro não... Fala, querida. Quer falar no microfone?
Que a palavra do ano de 2023 no dicionário da Oxford é hallucinate, ou não sei, que é o verbo, né? Alucinar, que ele alucina. Você sabe que eu mostrei essa apresentação para um amigo que vai dar um depoimento? Ele falou: Dani, você não pode falar muito bem do Bard, não, porque ele alucina. Ele dá umas coisas erradas também, além do chat GPT, assim, né? Então, a gente tem que ficar muito prestando atenção no que vem, né? Do que eles contam para a gente. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, me dê ideias de 20 músicas brasileiras para um jantar romântico. Isso é feito assim, em 1 segundo. Então, tem certas coisas que são muito legais e tem outras que você tem que ficar mais atento. Isso aqui é uma atividade que ele sugeriu de programação que eu e a Nick, a gente leu juntos e a gente nem conseguiu entender. Então, é isso aí mesmo, vamos em frente. E tem um detalhe que o Bard, como é do Google, já está em teste, você pode habilitar qualquer um, para quando você usa a busca do Google, está integrado. Então, daqui a pouco, você nem imagina que você está usando o Bard. Você vai estar lá, né, quando você fizer uma busca no Google, já usando, sem saber. Exatamente, espertinhos. Bom, já falamos bastante sobre como é que ele funciona, é muito parecido com o chat GPT, mas, por exemplo, para um trabalho escolar é melhor, enfim, tem essa acurácia melhor para informação, né? E aí a gente fez uma tabela comparativa boboca aqui, entre um e outro, que mostra isso, assim, né? Qual é a característica de um e qual é a melhor característica de outro, né? Um é mais criativo, outro é mais factual, meio que como se eles pudessem, talvez, ter funções complementares. Honestamente, eu uso mais o chat e é isso aí. E aí a gente tem o nosso próximo convidado. O nosso próximo convidado é o Dali. Eu não sei, quem aqui trabalha com ferramenta de geração de imagem? Um Midjourney, um Dali. Tem um amigo, gente, tem um Mas amigo. mãos tímidas. O último da última fila levantou lá num esforço brutal. Eu te vi, amigo. É muito legal, né? Também gosto. Então, a gente tem o Dali e a gente tem o Midjourney. Muitas das propagandas que a gente vai ver da nossa vida, todas vão sair ou de um ambiente, ou de outro, ou de um que seja correlato, né? Então, o Dali, ele está dentro da plataforma da OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT. Então, eles já estão integrados. Se você usa a versão paga, já é tudo um do ladinho do outro, né? Mesma casinha. E aí é encantador e é uma ferramenta que é isso. Se você você vai lá e você vai escrever no prompt, também usa-se prompt, mesma coisa. Você usa o nome prompt, você usa em qualquer ferramenta. E se você escrever lá, eu quero um elefante rosa segurando um guarda-chuva. Foi a Nick que fez. Eu copiei e colei uma imagem. E aí eu acho que também tem uma coisa que toda hora quando a gente fala de trabalho, quem trabalha, na verdade você pode usar isso para a vida, né? Então você poderia usar, sei lá, preciso fazer um convite de uma festa infantil. De criança. Eu não tenho design. Cara, bota aqui. Eu preciso de uma imagem. Bota aqui. E aí, assim, é tão fácil, porque isso aqui em menos de 1 minuto fica pronto, né? Que a gente depois vicia e começa a querer criar para tudo, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui esse momento, Dani, para a gente não deixar a pergunta para o final, porque depois ela fica um pouco desconectada. Eu lembro de uma conversa que a gente teve em relação à criação de imagens, e é um ponto que talvez seja um pouco mais sensível, que é a questão dos conceitos que essas plataformas já têm. Né? Eu lembro bem que tu relatou a pesquisa que tu pediu
a imagem de uma mulher com tais características, né? Gostaria que tu fizesse esse relato para a gente, né? Quais são essas limitações ainda que tem, que a gente precisa ter essa percepção, já que lidamos com imagens, e imagem é algo tão importante, né, para a comunicação. Sim, sim. Eu tenho eu uso a plataforma, eu uso mais o Midjourney. O Midjourney é mais difícil a usabilidade do que a do DALL-E. DALL-E é uma brincadeira com o Salvador Dalí, né? Então é de propósito, né, essa homenagem. Eu vou só fechar essa, que aí eu entro no outro e eu falo sobre isso. Pri, a Mona Lisa do DALL-E. Sei lá se um dia a gente vai conseguir ter uma Mona Lisa a partir do que ele próprio vai querer. E aí a gente tem a Midjourney. Midjourney, a usabilidade dele é mais complexa, mas aqui é muito interessante. Ele fica dentro de uma plataforma chamada Discord, que teoricamente era um lugar de uma galera mais de tecnologia, uma galera mais hard, enfim, fórum de tecnologia, de assuntos mais restritos. Mas aqui, dentro do Discord, tem um negócio muito interessante e assustador também. Vou dar dois exemplos para vocês. Se você entra na timeline do Discord, você está junto com milhões de usuários ao redor do planeta. Então, se você tem, por exemplo, um movimento de pessoas pedindo imagens de meninas novinhas, orientais, com uma coisa mais ligada, sei lá, à pedofilia, tem aqui. E você vê sendo pedido e sendo criado. A plataforma não deixa situações e cenas sexuais ou eróticas, mas você percebe movimentos de para onde a humanidade naquele momento está indo e o que ela está querendo pedir desse gerador de imagem. Então, isso é uma coisa, para mim, muito curiosa e muito assustadora, às vezes. E teve um outro exemplo também, que eu pedi para ele criar... É esse que você quer falar? Da mulher na praia com um cachorro? Eu pedi para criar um prompt, eu botei no prompt, eu quero uma mulher na praia feliz com um cachorro. 50 a mais. Desculpa, não tinha praia. Uma mulher feliz com um cachorro, que eu queria fazer uma brincadeira porque eu tenho um vira-lata. Veio uma velhinha, assim, com um cachorro. Eu falei, cruzes, que é isso, gente? Eu não sou uma velhinha, por que você fez isso? Aí eu falei, cara, como é que eu melhoro isso? Eu falei, uma mulher 50 a mais, na praia, feliz com um cachorro, uma brasileira. Veio eu, gata, tipo, alegre, sabe? Então, isso também é muito interessante, o viés cultural do código, sabe? 50 a mais não é velhinha, gente. Por favor, botaram lá uma coisinha assim, sabe? A moadinha. Falei, não sou eu não, gente. Vamos melhorar esse resultado. Então, tem esse diálogo também com a plataforma que até a gente chegar onde a gente imagina que seja um bom resultado. Aquela imagem inicial, eu e você lá, né, da Pixar, antes, quando eu pedi 2 mulheres e botei os 50 a mais e veio exatamente isso, uma senhora cheia de ruga. E eu falei, nossa, que é isso, coisa horrorosa. Não vou nem mostrar para a Dani, exatamente. Né? Eu falei, não vou nem mostrar que vai deprimir. E aí depois eu vi que eu não tinha botado a minha idade. E quando eu botei a minha idade, eu fiquei horrorizada, porque eu falei, é isso que ele entende como uma pessoa da minha idade. E aí quando você começa a botar brasileira, né, descrever um pouco, ele vai para outro caminho. Então, assim, é isso, a importância de um bom prompt e, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado com o que ele interpreta a ser um brasileiro. Porque aí, o que ele fez no brasileiro, antigamente estava branco, né? Ele já me botou mais morena. Total. Ainda tem esse caso daquela outra, não sei se é isso que você quer falar, Pri, de uma moça, umas 2 semanas, que foi fazer o perfil do Pixar, ela colocou desenho, uma moradora da Rocinha, que é uma comunidade do Rio de Janeiro, e o resultado veio uma mulher negra com um revólver na mão. Então, esse tipo de coisa é que nós aqui que temos que lutar contra, né? Que viés são esses, que preconceitos são esses, porque, gente, esse código é feito por pessoas, né? Então, atrás da interface, o que tem são pessoas,
né? Fala, Pri. Não, essa é uma preocupação que a gente tem de utilizar, né, quando vem, porque não é só imagem, isso pode vir em linguagem também, né, em como lidar com isso, porque são plataformas que acabam reforçando questões que a gente luta contra, né, luta o tempo inteiro contra, reforço de estigmas, de preconceitos, né, então acho importante a gente falar sobre isso também, né, ela facilita, mas ela reproduz algo que precisa ainda ser melhor trabalhado, Exatamente. né, por quem trabalha com comunicação, principalmente comunicação pública, né. Exatamente, porque ela acaba reforçando viés. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Seguindo. Bom, isso aqui é uma imagem do Midjourney. É muito legal, eles são muito, enfim, o software é muito maravilhoso, a aplicação. E aí, Rubem, precisamos de você novamente. Vamos ver se agora vai. Tá, o que acontece? Beleza, então já tem o gerador de imagem, que já é incrível, e aí veio uma empresa e o que ela faz? Ela dá movimento a uma imagem estática. Aí era esse vídeo que a gente queria mostrar rapidinho. Desmaiar, né? Não é? Em segundos, você gera um vídeo, não é? Caraca. Bom, seguindo. Para fechar, e aí aqui é uma coisa mais técnica, eu imagino que o meu amigo último, da última fileira, conhece. É o Copilot. O Copilot, o que ele fez? Ele trouxe usabilidade para código, né? Então, se a gente imaginar que tudo que existe é um código construído, o Copilot é uma ferramenta que você não precisa dominar código para escrever um código. Então, é como se ele estivesse simplificando essa atividade. E aí, o que acaba acontecendo? Com esse negócio na mão, você acaba criando muito mais ferramentas, porque você não precisa entender perfeitamente bem de código para, enfim, criar uma solução. Isso aqui é a grande Coca-Cola do momento, que se quem tem LinkedIn esbarra nisso o tempo inteiro, que são os checklists, como escrever um bom prompt, o que pensar antes de escrever o prompt. Aqui tem, plugins úteis, gerador de... Gente, não sei escrever prompt, não tem problema, tem gerador de prompt. Né? Então, assim, é isso. O próprio chat GPT, você pode pedir para ele escrever o prompt. Exato. Melhorar o seu prompt para ele mesmo. É isso, adoro. Tom de voz. Qual o tom de voz que você precisa usar para ter o melhor resultado? Bom, enfim, a gente no final a gente fez também um monte de link útil com guia, um monte de coisa para vocês, que vocês vão ter acesso a esse tipo de checklist também. Isso aqui, depois vocês podem mandar Feliz Natal para mim e para a Nick, porque a gente fez uma organização de ferramenta de tudo que vocês possam imaginar aqui, já com link. Então, tem ferramenta de escrita, de transcrição, tem até um Emojizator, isso é muito bom, né? Emojizator, ferramenta de revisão de texto. Vai para o outro, Nick. Só um adendo da Clarice. A Clarice é muito... Quem gosta de chat GPT... a Clarice é muito boa, porém é paga. É paga, exato. Aí tem mais. Design, isso aqui é bom, hein? Apresentação, todo mundo tem que fazer apresentação na vida. Na dúvida, já estão tirando foto, né? Vai que o negócio não vai para eles, né? Sei lá, né? Se não sobe a tempo, né? A Pri promete que vai subir, ela vai subir, acredita nela, gente. Não, gente, vai estar disponível, já tem um espaço... ao término do evento, a gente já vai ter todo esse material disponível. Já no próprio site da Tricom, a gente tem um espacinho lá para o evento. Pode clicar lá, tem as fotos também, fotos, coberturas, textos, né? E apresentações dos palestrantes. Tá vendo? Acreditem nela. Quer estudar com criança pequena? Tem uma aplicação só para fazer pergunta, gente. Olha que espetáculo. Estudou uma matéria, vai lá, faz um negocinho para perguntar se o filho ouviu mesmo, estudou. Muito maneiro. Vamos lá.
Bom, resumo desse bloco é isso, né? A gente está vivendo essa revolução, então como é que a gente consegue fazer com que tudo que está sendo oferecido, tudo não, porque é muita coisa, com que vocês acharem que faz sentido. Isso também é importante, um aprendizado que a gente teve na formatação desse negócio aqui. Isso aqui deixa a gente muito ansioso, né? Ai, meu Deus, estou perdendo alguma coisa. Está. Acabou. Então, é isso. Então, é saber até onde a gente quer ir, porque se a gente fica nessa neura de querer saber tudo ao mesmo tempo, a gente vai sofrer. Então, é melhor não. É dentro do que vocês imaginam que seja um pacote legal para vocês, tá? Chegamos aqui, ó. A sala ainda está cheia, ninguém foi embora, ó, que beleza. Tudo bem até aqui? Sim? Beleza. O que a gente fez? A gente pediu, quem tem amigo tem tudo, eu pedi 3 depoimentos para 3 profissionais conhecidos nossos, para eles contarem para vocês como é que eles estão usando a ferramenta. Então, é bem curto, a gente não vai ficar nesse bloco mais do que 10 minutos. A Roberta vai falar. A Roberta é uma consultora, hoje ela mora em Portugal, em Lisboa, ela é uma consultora de comunicação. O Ednei, depois? O Saulo trabalha com conteúdo audiovisual e o Ednei, o terceiro, Ednei, o terceiro parece rei, né? E o Ednei vai falar... vai falar sobre... Nossa, perdi até a linha. O Ednei, ele é velho de guerra, já está nessa há muito tempo, que nem eu, mais de 15 anos. Então, ele vai falar como é que ele se atualizou dentro desse novo cenário de ChatGPT. É o Rubem? Boa. Meu nome é Roberta Florido, eu sou profissional de comunicação. Atualmente também sou facilitadora e mentora de Life Design. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo, sendo que eu fiquei 13 anos na Oi, na área de comunicação organizacional. Atualmente eu vivo em Lisboa e atuo em 2 segmentos. Como freelancer para a área de comunicação, eu atendo através de agências de grandes clientes, na área de conteúdo, marca empregadora e comunicação interna. Além disso, junto com a minha sócia, Cris Carvalho, a gente tem um programa, né, de mentoria individual e em grupo. Bom, na criação de conteúdo, eu uso mais para consultas, né, para pedir dicas, por exemplo, eu quero fazer um texto sobre tendências do futuro do trabalho. Então, eu quero buscar referências sobre isso. Então, eu vou lá, faço um prompt falando que eu estou fazendo um conteúdo sobre esse tema e que eu preciso de referências, seja um TED Talk, sejam artigos, sejam gráficos, enfim, onde eu posso encontrar esse conteúdo. Em vez de ir lá no Google, como eu fazia antes, somente no Google, eu vou lá no Bard, eu prefiro usar o Bard para isso, e começo essa conversa com ele. Então, eu crio uma conversinha e vou falando, estou fazendo esse trabalho, o que você pode me oferecer sobre isso? Só que, como boa jornalista, eu não poderia deixar de checar. Eu não consigo ainda, né? Eu acho que não é o que a gente deve fazer com a ferramenta. Eu não consigo simplesmente o que ele me oferece e pronto, eu vou usar. Eu vou lá e faço uma checagem. Então, se eu peço TED Talks sobre o tema que eu estou trabalhando, eu vou assistir esses TED Talks, vou ver o que eu tenho de interessante ali que eu posso escolher de informação, vou recomendar esse TED Talk ou não. Enfim, sobre o outro trabalho, né, do meu outro empreendimento, que é uma mentoria de Life Design. Então, o que a gente tem feito, eu e a Cris? A gente ensina, aí a gente usa mais o ChatGPT, ensina o ChatGPT, começa conversas com ele, mune ele de informações sobre o trabalho que a gente faz, para que cada vez mais ele entenda, né? A gente abriu uma conversa e aí a gente vai conversando com ele vai entendendo o que a gente faz e quando a gente precisa que ele traga alguma coisa para a gente, seja um roteiro de vídeo, seja um texto para a gente se comunicar com as nossas clientes, via e-mail, via WhatsApp, ele já entende a nossa conversa, ele já entende o nosso assunto, ele já se aprofundou mais naquilo ali e ele consegue ser mais preciso no que ele devolve para a gente. A gente costuma dizer que o ChatGPT é o nosso estagiário, sabe? De uma forma assim, porque ele realmente nos ajuda bastante na nossa produtividade. Às vezes a gente também precisa fazer vai fazer um workshop, precisa de ideias para fazer algum quebra-gelo, alguma atividade. Então a gente também usa ele para isso, dentro desse contexto que a gente trabalha com as nossas clientes e do que a gente quer fazer em termos de quebra-gelo, a gente usa ele para buscar essas referências. E o que eu mais tenho aprendido, eu acho que estou num processo de aprendizagem, de usar cada vez melhor essas ferramentas, né, para minha produtividade do dia a dia,
é que a gente precisa testar, fazer teste. Eu fico desafiando eles, sabe? Eu desafio o Bard, eu jogo o mesmo prompt em um e outro, vejo o que eles me respondem, vejo uma diferença ali. O Bard tem a questão de te trazer às vezes ele traz 2 rascunhos e te diz por que ele trouxe um, por que ele trouxe o outro. A gente faz esses testes porque ele vai aprendendo e a gente vai aprendendo também. E quanto mais a gente usa, quanto mais a gente também se desafia a usar, melhor ele vai ficando e mais ele vai nos ajudando. E acho que está sendo bem bacana. Acho que não dá para ter medo da tecnologia, não. Boa. Vamos para o Saulinho agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo, eu sou produtor de conteúdo, eu também monto estratégias para redes sociais com foco em conteúdo orgânico e eu estou aqui para contar para vocês um pouco como as ferramentas de inteligência artificial estão impactando na minha vida e na minha rotina. Eu costumo até brincar aqui dizendo que, pelo menos no atual momento de desenvolvimento, não existe um monoteísmo. Sabe, vocês não vão conseguir usar uma ferramenta única que dê conta de tudo que vocês estão precisando. E é em função de uma coisa bem fragmentada que cada um vai construindo a tua realidade para atender para as suas demandas de trabalho e de produção. Na minha experiência produzindo conteúdo, por exemplo, posso citar alguns casos, que é desde a gente usar um chat GPT para te ajudar a estruturar um roteiro, mas você pode até dar alguns passos além. Eu já, por exemplo, conversando com ele, eu como um fotógrafo, para poder montar um set de filmagem de um videoclipe, ele me ajudou de forma bem interessante a entender o melhor equipamento a se usar por um tipo de ângulo e de captação muito específico que eu estava procurando. Nas ferramentas de edição de vídeo, por exemplo, os softwares mais populares que existem hoje, que são o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve, os dois têm soluções usando inteligência artificial, seja com criação generativa de imagens, como a Adobe faz com o Photoshop, ou até mesmo para fazer recortes de rotoscopia, o que antigamente demorava muito tempo dos editores e dos finalizadores. Hoje você consegue, usando ferramentas de inteligência artificial, em questão de segundos, fazer recortes muito bem feitos, que você consegue ter um uso e uma aplicação profissional. Então, a recomendação que eu daria para vocês é de estudarem um mapa de coisas possíveis, do que interessa para vocês, porque a resposta não vai estar em um lugar só. Obrigado. Ednei, o terceiro. Olá pessoal, meu nome é Ednei Souza, sou mais conhecido como Internei. Eu sou professor, palestrante, conselheiro de tecnologia e inovação. E a Dani me convidou para falar aqui um pouquinho no Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Aliás, queria mandar um abraço para o pessoal do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Estive palestrando lá esse ano sobre inteligência artificial, né? Falar sobre a minha jornada com a inteligência artificial. O que me fez virar chave, né? Foi essa a provocação que ela me mandou. Eu vou contar uma historinha rapidinho do começo da minha vida profissional e eu prometo que eu vou conectar com a inteligência artificial. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Lá no comecinho da minha carreira, 1990, eu era desenvolvedor de software. 92, 93, começa a surgir o Windows, começa a se popularizar e muitos amigos meus migram rapidamente para desenvolver software para Windows. Eu demoro e perco muitas oportunidades profissionais. Lá atrás eu prometi para mim mesmo que eu ia ficar atento a essas grandes transformações tecnológicas. Quando veio a internet, eu aproveitei rapidamente, ganhei um apelido de Internei. De lá para cá, eu comecei a empreender e aí aproveitei redes sociais, smartphone, tudo que surgiu aí depois, que teve um grande impacto na transformação digital. Quando surge o ChatGPT, eu rapidamente percebo, não precisa de um conhecimento técnico especializado, você fala para ele em comunicação, linguagem natural, e não precisa comprar nada. Ele é gratuito, funciona já no computador, no smartphone, no dispositivo que você tiver, precisa de acesso à internet. Se você não tem, vai numa rede Wi-Fi gratuita, quer dizer, com diferentes níveis de dificuldade, todo mundo ia ter acesso. Então, se aquela ferramenta tinha um potencial tão grande para mudar a forma de trabalho, e eu percebi isso porque eu comecei a usar ela muito cedo, ela logo ia chegar a todo mundo. Eu sempre produzi conteúdo, produzi um artigo explicando sobre o ChatGPT. Esse artigo se tornou bastante popular. Até hoje, se você procurar no Google sobre criação, como criar prompts para ChatGPT, é uma das primeiras respostas em língua portuguesa. Isso me levou à criação de um e-book sobre ChatGPT e eu acabei, né, dando palestras, aulas e tudo mais. Mas o mais importante foi perceber logo no começo, foi treinar, usar aquilo
E o que foi mais importante, muita gente fala, pô, Dini, mas você trabalhava há 30 anos com tecnologia. Né? Olha, você pode ser especialista em ChatGPT sem trabalhar há tanto tempo com tecnologia, mas você precisa de 4 skills fundamentais. Comunicação. O ChatGPT trabalha através de linguagem natural. Você precisa desenvolver muito bem a sua comunicação. E não é sobre escrever português correto, não é sobre ter um grande vocabulário, mas é saber organizar seus pensamentos e transmitir ele claramente para as outras pessoas. Sabe quando você fala alguma coisa e você reclama que as outras pessoas não entenderam? Deixa eu dar um spoiler para você. A culpa não é delas, a culpa é de você que não soube se comunicar bem com o seu interlocutor. Nós temos que ser capazes de adaptar a nossa comunicação para o interlocutor. E essa capacidade de compor a comunicação, de escrever dessa maneira, que você adapta para diferentes públicos com uma clareza, é o que vai ajudar você a dominar a engenharia de prompt no ChatGPT. Outra coisa muito importante, criatividade. Criatividade tem 2 pilares importantes. 1, repertório. 2, imaginação. O repertório a IA tem. Né? Você precisa ter conhecimento do repertório para saber que combinações, e aí entra a segunda parte, que é a imaginação, a criatividade imaginativa. Se você é capaz de imaginar as possibilidades, você é capaz de transformar isso em prompts, você é capaz de dar bons comandos para a inteligência artificial. Outro ponto, pensamento computacional. As máquinas têm uma forma de organizar a informação, estruturar a informação, processar a informação e criar conteúdos, criar relatórios, criar dados. Se você tem esse conhecimento de pensamento computacional, e aí foi importante meu background de tecnologia, você consegue estruturar melhor os prompts. E você não precisa ser um programador, ser um desenvolvedor de software, mas você precisa estudar um pouco como que sistemas são estruturados, como dados são estruturados, como código é estruturado, como é que funciona a lógica de programação. Isso vai te ajudar a desenvolver pensamento computacional e dar prompts melhores. E por último, mas não menos importante, talvez mais importante, pensamento crítico. O ChatGPT não vai substituir você, mas uma pessoa usando o ChatGPT vai substituir você. Quem é essa pessoa que vai substituir você? Não é quem domina o ChatGPT, é quem domina o ChatGPT e domina uma área de conhecimento profundamente. Se você não domina uma área de conhecimento, você não sabe dar um bom prompt. Você não sabe se comunicar sobre aquela área de conhecimento, você não tem criatividade sobre aquela área do conhecimento. Você precisa dominar a área do conhecimento para dar um bom prompt e para ser crítico com a saída. Porque vocês viram aí que o ChatGPT, outras inteligências artificiais generativas, elas inventam. Quem vai ter análise crítica de olhar e falar, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido? Quem domina a matéria. Então você tem que ter o domínio do conhecimento e o pensamento crítico, de não acreditar em tudo que está ali. Né? Se você dominar comunicação, criatividade, pensamento computacional e pensamento crítico, você está em meio caminho andado, você já tem a base suficiente para dominar a inteligência artificial generativa. Espero ter ajudado vocês, espero ter dado algumas dicas importantes, interessantes. Me segue nas redes sociais, internei, a gente vai se falando. Um abraço, tchau, tchau. Muito bom, né? Arrasaram. Gostaram? Boas dicas. Internet já é, ó, velho de guerra também. Começou comigo lá no Orkut, falou bem. Bom, vamos nós para as reflexões. Gente, muito importante, talvez o mais importante de tudo, né? Enfim, essa discussão ética que a gente precisa ter e estar muito atento, e principalmente vocês, no ambiente que vocês estão, com a responsabilidade que vocês têm, que papel a ética tem em tudo isso que a gente está vivendo agora. Que limitações são essas que essas ferramentas têm e que podem, sim, acabar prejudicando a gente, a sociedade, enfim, algum determinado grupo, faixas etárias. Então, tudo isso é que a gente precisa pensar agora, né? E aí a gente também correu para colocar as últimas notícias, e essa aqui, por exemplo, essa moça não é uma moça, né? Ela não existe. E já está faturando R$56 mil. Aí eu falei para a Nica, aí ela está faturando, ela não é, ela é alguém, né? Alguém está faturando dinheiro aqui, né? E ela não diz que ela é um avatar, né? Então, como é que essas coisas vão começar a acontecer agora, né? Os veículos de comunicação estão começando a dizer, olha, inteligência artificial não vai vir aqui não, eu vou fechar a minha porta e eu não vou deixar que esse software venha aqui pegar informação. Será que é isso que tem que ser feito? Será que não é? Não sabemos, né? Precisamos discutir. Então, que novo modelo de advogado é esse? Essa saiu hoje, vocês podem buscar. Uma lei que foi aprovada em Porto Alegre e que foi redigida integralmente pelo ChatGPT. E aí descobriram isso. Pegaram a lei, jogaram e viram que era exatamente
o mesmo texto, né? Então, assim, que conflito ético é esse? E que em algum momento a gente, sim, vai falar, foi redigido, sim, e está tudo certo. Mas isso precisa ser discutido, isso precisa ser determinado, isso precisa ser mapeado, né? É contradição o tempo inteiro, né? Porque aí tem a de baixo. Exatamente, né? Fui treinado com informação que pode ser falsa, diz robô. Então, tem isso também, né? Então, e pensando... Pode ir mais um, Nick, por favor. E pensando sempre que, na real, os dados, a base de dados é resultado do comportamento do humano, né? Então, hoje você tem uma interface amigável, você tem uma interface humanizada, mais simpática, mas, assim, o que tem no código é muito feio. É porque tem um filtro do que está no código e para o que sai de resposta, né? E eu não sei se vocês sabem, mas quem modera o código são seres humanos, né? Que a gente vai mostrar no slide final. Então, assim, dentro dessa ética, né? A gente sabe, sim, que tem viés, foi o que a Pri falou, né? Tem viés algoritmo aqui. E o viés algoritmo, ele conversa com a equidade e a inclusão. E mais uma coisa que a gente estava falando hoje, né, Nick? Assim, a grande maioria das ferramentas, ela é paga. E aí? Como é que democratiza isso? No início, o Internet falou que é gratuito. Até quando será? Né? Então, assim, que tipo de... Será que é a população toda que vai usar ou se a gente vai cair novamente nas bolhas? Né? Nas bolhas que, na verdade, são as que sempre têm acesso às coisas, né? Então, transparência, privacidade, né? Se a gente usa o ChatGPT, a gente não pode jamais colocar dado estratégico de uma empresa lá, porque está lá, está para o mundo, né? O dado da sua empresa, o nome dos seus filhos, o nome do seu chefe, o seu nome, está ali. Como é que isso vai ser usado por um outro usuário? Ou como é que isso vai ser usado por, sei lá Deus, a gente não sabe, né? Então, como é que a gente tem responsabilidade? E mais importante também, né? Que a gente fica com esse medão, né? Como é que isso impacta emprego? E tá, beleza, se vai impactar, como é que a gente vai capacitar as pessoas a terem ferramenta e acesso para poderem se reintegrar a um mercado de trabalho tão transformado, né? Regulamentação ou regulação, e aí no slide seguinte a gente vai falar sobre isso, assim, existe uma linha de pensamento do tipo, não vamos regular tanto assim, e tem uma outra linha que fala, cara, se não regular agora vai dar muito errado, então como é que a gente consegue caminhar por essa regulação sem ser censura, e a gente não perder do que a gente está conquistando agora. Bom, dependência tecnológica é uma coisa que também vai acabar acontecendo, porque a gente vai ficar nessa de ficar absolutamente pendurado nessas ferramentas. Então, como é que a gente vai ter grupo de apoio de dependentes de IA? Isso é muito louco, né? Se vocês pensarem numa coisa dessa, mas vai acontecer. E o grupo de apoio vai ser feito com IA, né? IAs arrependidos, né? Greve de IA, enfim, vai ter de tudo, né? Bom, enfim, é isso que a gente está falando aqui agora, e aí o próximo slide é do Andrew McAfee. O Andrew, eu escutei a fala dele lá no Web Summit. Ele é um economista, ele é do MIT, e ele é um que tenta forçar um pouco a cerca com o corpo, assim, do tipo, cara, se regular vai dar uma congelada, e eu tenho medo de fazer o microgerenciamento. A gente ainda não tem nem noção dessa potência toda, e se começar a cada coisa criar uma confusãozinha, a coisa não anda. Claro, empresário quer que a coisa ande, mas será que é isso mesmo? Quem é que vai dar esse tom, esse meio de caminho entre a expansão, a criatividade, a novidade e o direito humano, né, de acesso ou de proteção com relação ao que está acontecendo? A gente fez uma curadoria, que isso aqui semana que vem vai estar velho, então a gente colocou as últimas notícias também, ó. O Estadão, você tirou, Nick?
Deixei só aqui. Botei outra lá. Tá. A gente tinha duas iguais, a gente falou, a gente brincou, esse foi o humano errando, né? A gente colocou duas notícias iguais. Enfim, o Estadão também falando, não sei não, hein, se vocês vai ter ferramenta entrando no meu legado de informação. Ou o Google querendo colocar uma marca d'água nos vídeos que vão ser gerados por inteligência artificial. Isso aqui tem tudo a ver com vocês. Declaração de Princípios e Direitos Humanos no âmbito da inteligência artificial no Mercosul. É o tipo de link para vocês, tem tudo a ver, que estará no material lá no site, que a Priscila já falou. Tem o do governador da Califórnia, que também é super recente, que pede treinamento, né, em IA para todo o estado. Exatamente. A Amazon já está querendo ter também, enfim. E aí, vindo aqui para a gente, né, para os humanos, e a gente, no meio dessa confusão toda, né, como é que a gente fica? A gente fez um slide só da nossa valorização mesmo, assim, a gente, assim, precisa da nossa validação, precisa da nossa supervisão, seja um texto boboca, precisa da gente, seja a validação de informação que está sendo passada, ou mesmo de tratamento do que está sendo dito, né? Então, assim, a importância da supervisão, né? da verificação, isso é muito importante também, né? A origem disso, né? Tem uma discussão imensa sobre a autoria. Não sei se vocês viram do prêmio de literatura da semana passada, né? Da capa, que foi gerada, foi a capa vencedora do prêmio Jabuti, né? Foi feita por inteligência artificial. E aí, ganha, não ganha, vale, não vale? Desclassificaram a capa. Não sabiam. Então, tem aí um conflito ético que vai acontecer em várias situações que a gente ainda não tem nem visão, né, de tudo que pode acontecer. No próximo... ainda tem, enfim, mais de proteção de fonte, informação confidencial, que já é um pouco do que a gente falou aqui. Mas uma outra coisa também que a gente trouxe para vocês, isso é básico, isso aqui é muito importante. IA é automação. IA não é sinapse. Sinapse é a gente que faz. IA não faz sinapse. Pelo menos não faz ainda. Então, é nisso que a gente tem que se focar, né? A sinapse é nossa, né? Então a gente é que comanda. Tem uma relação diferente aí de hierarquia, né? Considerações finais. Olha só, sobrevivemos, que beleza. Vamos lá, considerações finais. Essa frase do Andy Warhol, todo mundo sabe, né? Em algum momento da vida, todo mundo vai ter 15 minutos de fama. Ela foi atualizada, ela virou. E em algum momento da vida, todo mundo vai ter 15 minutos de anonimato. A gente tenta, pouco. Eu acho até que a gente está muito mais viciado do que a gente gostaria. Mas é mais ou menos nesse caminho, nesse mundo aqui que a gente está andando, né? O Bill Gates, espertão, virou e falou que os computadores, na verdade, eles vão virar agentes. Agentes, parceiros, dupla, suporte. Mas aí a Nick falou uma coisa muito esperta, né? O Bill Gates criou o computador. Provavelmente, o Nino, o filho dela, não vai usar um computador. Vários jovens que trabalham e não usam computador, trabalham tudo no celular, né? Então, exatamente. Assim, estamos falando, na verdade, de devices, né? E o Bill Gates não produz ainda, que a gente saiba, celular. Então, a gente vai ter devices, né, suportes, aparelhos, que certamente serão os agentes dessa vida que a gente vai ter, enfim, e que já está tendo aqui no nosso presente, né? A gente trouxe uma lista para vocês de novas habilidades. Na verdade, não são novas. Na verdade, são aquelas habilidades que a automação vai nos deixar com mais tempo de. Então, nesse bloco aqui, o que a gente fez? A gente trouxe as habilidades e a gente trouxe um glossário de termos que hoje, para vocês, assim, nossa, o que é isso? Mas que daqui a pouco vai ser meio que uma linguagem do nosso dia a dia. A gente nunca imaginou que a gente fosse colocar, dar um Google ou dar um like. A gente sabe o que é isso. A gente nunca imaginou que a gente fosse falar, nossa, eu preciso criar um prompt, né? Isso já meio que faz parte da
da nossa vida, né? E essas habilidades, se vocês pararem para pensar aqui e darem uma olhada, tem uma coisa muito ligada ao humano. Apesar de ter uma parte do técnico muito forte, de mensuração, de tentar, de perseguir a qualidade, mas tem uma coisa muito assim, olha, trabalhar melhor com os outros, ouvir melhor do que falar, ouvir mais do que falar. Foi isso, assim, a maioria das pessoas nunca ouve, né? A gente sempre acaba meio que falando sozinho, né? Vira meio que um monólogo, né? Então, esse cenário novo nos dá a possibilidade de nos tornarmos mais presentes, mais ativos, mais conectados com as pessoas. Enfim, mais um pouquinho do respeitar os seus períodos de inatividade, isso também é muito importante. Enfim, como é que a gente gerencia essas distrações todas que estão enchendo a nossa vida de penduricalhos? Isso aqui é muito bom, né? Reconhecer a sua ignorância é muito bom também. Não adianta, a gente não sabe tudo mesmo e não saberemos. Uma palavra que a gente gosta tanto, que é empatia, né? Então, assim, como é que a gente consegue ter esses tempos mais humanos, de mais conexão, que essas ferramentas todas podem, enfim, prover a nossa vida disso, né? Glossários, habilidades digitais, colaboração digital, funcionamento ampliado, pensamento crítico. Aí tem uma outra que eu adoro. Essa aqui é muito boa. Adaptabilidade cognitiva, inteligência social, funcionamento sustentável, interculturalidade. É até difícil de falar. Então, são novas palavras. Ainda tem mais, né? Bom, a habilidade de liderança já é a nossa, né? Enfim, como é que a gente faz o desafio de ter habilidade em dados e habilidade de liderança, né? Uma entrevista de trabalho, nos próximos meses, nos próximos anos, provavelmente a gente vai ser perguntado, ou num projeto novo, né? Ou numa promoção, né? Se vocês vão ter intimidade com esse glossário e essas novas skills, esses novos comportamentos, essas novas habilidades, né, de convívio. Isso tudo é meio que para fechar, assim, pensando, tá, beleza, então como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né, entre essa novidade, essa utopia, coisas que vão trazer melhorias para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, como é que fica esse equilíbrio entre a máquina e o humano, né? Que fica cada vez mais forte com essas novidades chegando. Aí, a gente fez um exercício criativo. Olha que legal. Isso aqui é verdade, essa notícia, né? Daqui a 10 anos, pode ser que a gente já consiga fazer uma predição de ataque cardíaco muito melhor do que é hoje. Quando eu fui no Web Summit, eu recebi esse livro aqui. Tá no próximo, Nick? Oi? Opa. Eu fui no Midjourney e perguntei para o Midjourney como é que ia ser o ano de 2034. O meu prompt está aqui pequenininho. Assim, como é que as ferramentas de IA iam mudar o mundo em 2034? Eu acho que ele está mais tecnológico e ficção científica do que eu imaginava, assim, do que eu imagino do que será o 2034. E aí, para vocês que nunca tiveram a oportunidade de usar o Midjourney, o primeiro resultado dele, ele dá 4 opções de imagem. E aí você vem aqui embaixo nesses comandos e fala assim, eu gostei mais dessa, me dá mais variedade dessa. Aí ele me deu esse exercício aqui. Aí eu falei, nossa, eu gostei mais? Não tá. Essa aqui. Aí ele me deu esse aqui. É muito interessante, né? Bom, no próximo slide, eu fui lá para o Web Summit e eu ganhei esse livro. Esse livro estava na cadeira dos auditórios. Ele é de um indiano que ele faz esse exercício criativo de realidade, de como é que vai ser daqui a 10 anos a nossa vida. Eu e a Nika, a gente estava muito nervosa com essa palestra, sabe?
muito nervosa. Meu Deus, tipo assim, eu ficava assim, por que eu fiz isso, cara? Eu falei para ela que eu sabia falar, por quê? Aí eu fiquei brincando com ela assim, Nick, em 2034 a gente fala, aí a gente, hein, há 10 anos, olha onde é que a gente estava, cara, dando lá aquela palestra, arrasamos. Ó, nesse QR Code aqui, vocês podem ter esse livro também. O link está na imagem também. Ah, desculpa. Quem não conseguir. Isso, porque aqui ficou meio ruim. Desculpa, foi eu que tirei a foto. Aí tem outro presente. Na semana passada, eu fui num festival da Firjan chamado Futuros Possíveis. E aí, mesma coisa, tem um reporte, não é de 10 anos, é de 2. Pobre, né? 2 anos. De 2 anos. Não, mentira, é muito maneiro. E aí também nesse QR Code vocês conseguem ter o PDF, mas o link também do PDF está na apresentação e vai para vocês. Perguntas? Oba, temos uma pessoa para perguntar. Ela vai? Opa, quer que leva? Você tem aí? A gente dá? Tá. Gente, vocês não vão embora não, que eu vou tirar a foto, hein? Tá parecendo show. Preciso ficar com a plateia toda, pelo amor de Deus. Oi? Boa tarde a todos. Olá. Primeiro, parabenizar pela brilhante palestra. Realmente Obrigada. um assunto que instiga a todos aqui, né? E nós trabalhamos com comunicação e a grande maioria, né? E realmente é um caminho sem volta, né? Mas, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas, uma bem simples, que é a questão do Bard, se ele é atualizado online, assim como o ChatGPT não é, né? O Bard também não? Então, a versão paga certamente sim, porque é a mesma coisa do chat, né? Se você usa a versão gratuita do chat, por exemplo, às vezes você faz pergunta para ele, ele fala assim, até 2021, data do meu lançamento, eu não sei do que você está falando. Isso. Então, provavelmente deve ser isso Ou às também. vezes te dá uma resposta errada, né? Por exemplo, pergunta quem é o presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, por exemplo. Exato, né? exato. Essa era uma pergunta que eu queria saber se era diferente o Bard. Fala, Nick. A versão paga do ChatGPT está integrado com o Bing, então ele já consegue Já fazer atualiza. consulta. Ah, mas ótimo. tem uma limitação ali, não é em tempo real, porque tem algumas coisas que ele não consegue. Ah, mas já é bem e melhor, o Bard né? também eles falam. O Google agora tem esse experimento de você colocar no próprio Google, liberar para você fazer a consulta. Na hora que você está pesquisando, ele já te traz algumas coisas com a inteligência artificial, de sugestões na busca também. E a outra questão era mais uma reflexão mesmo sobre essa linha tênue que tem aí na questão da ética. O que impede, por exemplo, uma pessoa, e eu falo muito porque a gente trabalha com conteúdo, a gente produz conteúdo, né? E o que impediria, por exemplo, uma pessoa, e aí eu falo também de um sentimento assim, a gente às vezes fica receoso de usar a ferramenta por aquele medo, assim, será que eu estou trapaceando? Eu sou pago para fazer esse texto aqui, eu estou pedindo um terceiro, uma máquina para fazer para mim. Então, essa é um receio da gente como profissional. E a outra coisa é a questão realmente de pensar como vai ser isso um pouco no futuro. O que impede, por exemplo, até na área acadêmica, de uma pessoa fazer um trabalho de conclusão de curso, e eu quero uma dissertação sobre o assunto tal, né? É lógico que a pessoa tem que saber fazer os prompts, mas com o formato, né, que é exigido lá me fugiu o nome agora, é isso, da ABNT, e ela entregar. Isso é possível de identificar, igual foi identificado lá? É super possível. Né? Ou uma questão também, por exemplo, um professor, que aí eu acho mais difícil ainda, um aluno, adolescente, 14, 13 anos, que o professor passa a pergunta, ele enfia as perguntas lá no ChatGPT, já vem tudo prontinho para ele a resposta. Esse professor ele vai checar isso lá fazer essa conferência. Então, assim, eu acho meio complicado.
Eu tenho acho que 3 pontos aí que eu acho muito importante. Eu tenho uma equipe de 17 pessoas. Eu uso o chat com eles. Então, ontem eu precisava criar um roteiro de um dia para o dia. Eu falei, Bernardo, vamos fazer assim. Para lá, para cá, são 7 perguntas, agora fizemos com chat. Se eu não tivesse chat, eu não teria tempo de conseguir. O que eu acho importante são acordos. Tem que estar muito claro que a ferramenta está sendo usada e permitida. Eu não acho que seja demérito você usar a ferramenta, porque pelo menos a minha rotina de trabalho ficou muito melhor, muito mais organizada. Eu tenho 22 clientes que eu atendo. Se eu não tiver uma ferramenta, eu não tinha, mas agora eu tenho, então eu uso. E eu deixo muito claro que eu estou usando. Então, como é que vocês vão ter um acordo interno do trabalho de vocês para ser, e está tudo certo, porque aí você vai ter tempo para fazer outra coisa. Isso é uma coisa. A autoria, eu acho que as ferramentas de checagem vão ficar cada vez mais sofisticadas. Então, o professor vai saber que o aluno pegou a resposta. E também tem uma outra coisa que talvez seja o mais importante, a gente vai acabar treinando com as crianças a capacidade de perguntar. Não adianta você proibir o ChatGPT dentro de uma escola. Não adianta. É como é que a gente consegue desenvolver novas habilidades, como a gente acabou de mostrar, para essas crianças nesse mundo novo. Acho que eu esqueci a terceira. Você tem outra coisa para falar aí, Nick? Porque eu esqueci a minha terceira que eu ia falar. Mas é que acho que a autoria, o controle dessa autoria é muito importante. E o acordo eu acho que é importante, e não acho que seja vergonha usar o chat, não. Acho que tem que estar claro. Regras claras. Ótimo, obrigado. É isso que a Nick falou, né? Para você usar, você tem que saber. Ó, vocês estão indo embora, hein? Não vão não, hein? Fica aí que vai ter foto ainda. Oi, Daniela. Meu nome é Josiane, sou do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Olá. Adorei a apresentação. Muito obrigada. Então, quando tu perguntou se eu tinha medo do ChatGPT, eu não tenho medo do ChatGPT, porque eu tenho medo são das pessoas mesmo. Porque, no fundo, o que a gente tem que sempre refletir é quem está por trás. Quem é que vai programar? Ah, foi o sistema. Quantas vezes você já teve um problema de atendimento ou de trabalho e daí a pessoa, não, mas o problema é do sistema. Não, mas foi o sistema que redigiu, veio do sistema. Não, você programa o sistema. Então, assim, na comunicação, eu trabalho com linguagem simples, né? A gente tem essa preocupação de justamente treinar o sistema, para o sistema ser inclusivo, para o sistema usar uma linguagem direta, né? Para que ele vai reproduzir o que a gente está fazendo. Agora, o que acaba acontecendo é que por isso que eu tenho medo das pessoas, porque ele reflete os vieses, reflete o preconceito, reflete a necessidade de que as pessoas têm, né, de uma comunicação que ainda, né, é rebuscada, é focada não nas pessoas que vão receber informação, mas na própria pessoa, né, na pessoa que está fazendo a comunicação, ou para quem ela está fazendo, ela faz para a autoridade. Né? Então, por isso que aqui a gente está num momento muito importante, e daí tem que agradecer a Tricom por ter a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que acabou de fazer uma recomendação, né, nessa linha de que a gente tem que ter uma comunicação mais simples, uma linguagem mais simples, porque daí isso vai orientar quem está por trás da inteligência, e é isso que eu achei muito importante. É mais do que uma pergunta, é só um agradecimento por vocês trazerem esse conhecimento para a gente. A gente que agradece. Muito obrigada, mesmo. Mais alguém? Oba! Mais pergunta. Pode deixar. Boa tarde. Olá. Tudo bem. Sérgio Augusto, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Oba. Parabenizar primeiro a Tricom pela excelente escolha de um tema que eu acho primordial no momento que estamos vivenciando.
E falo como professor e também como pai de duas adolescentes, uma de 14 anos e 16. Então, eu vivencio isso diariamente. Normalmente, eu costumo citar uma frase do pensador Yuval, no seu livro 21 lições para o século XXI. Então, lá na introdução, a primeira coisa que ele coloca: no mundo inundado de informações irrelevantes, clareza e poder. Então, eu acho assim, que tudo que é sendo colocado aqui, para mim, são ferramentas importantes, que não podemos deixar de tê-las em sala de aula, dentro de casa, porque qualquer momento que você faz uma fala, tem alguém lá verificando se aquilo que você está falando é verdadeiro, e até para contextualizar, inclusive também para questionar se a fala não for verdadeira. Mas eu acho assim que, por detrás disso tudo, ainda tem o ser humano. Então, essa clareza que eu acho que ele cita lá da introdução é exatamente isso. É no momento que a gente consegue diferenciar as coisas, né? Ter uma visão crítica. E, principalmente, saber pesquisar. Nós temos uma tonelada de informações. A gente abre dados, a gente que é pesquisador também, então a gente fica questionando e tentando obter o máximo de clareza dessas informações. Então, assim, a minha fala seria só para reforçar tudo que foi colocado aqui em termos de apresentação, mas ainda sou um pouco conservador e acho que essa nossa capacidade de vivência, de socialização, é muito mais do que isso. Mas reporto isso como fundamental. Mas você não é conservador, não, você é revolucionário. Porque nessa mudança toda, o humano é o que prevalece, que tem que prevalecer, né? Para criar ética, né? Para poder usar a ferramenta a nosso favor. Obrigada, muito obrigada. E ter adolescente nessa época que a gente vive não é fácil, é bem desafiador, né? Mais alguém quer perguntar? O meu amigo do último lugar da fila, ele vai falar, gente. Não é assim, eu não estou exagerando, ele realmente está no último lugar da última fila, é incrível isso. Não temos pressa. Sala é enorme. Quando a gente falou, meu Deus, a sala vai duplicar, a gente quase desmaiou, né, Nick? Falou, caraca, meu Deus, que responsabilidade da Priscila, gente. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada. Como você falou, né, em relação às imagens, Fique em pé para a gente te ver. Eu estou numa cadeira de rodas. Ai, que lindo. Então não fica não, tá ótimo. Estou vendo bom. daqui, vamos embora. Tá bom. Se vocês quiserem, podem ficar em pé também. Eu sou do Tribunal de Contas de Pernambuco, eu sou da área de inovação. E a gente recebeu demanda, né, para trabalhar para a Escola de Contas com imagens, porque o banco de imagem não refletia a necessidade do que eles precisavam, né? E eu sabia já que os bancos de imagem não iam refletir isso, porque são americanos, enfim, e etc. E aí eu também sabia já que a demanda seria com inteligência artificial. Aí eu já usava o Midjourney, Discord, etc, etc. A minha pergunta é no sentido de regulamentação. Não pela ferramenta, não pelo uso da ferramenta e tal. Mas se você conhece ou se você sabe algum tribunal ou alguma outra regulamentação para esse uso da imagem nessa finalidade, né? Não falo do aspecto ético, como o colega falou, ou do aspecto técnico em si. Mas, afinal de contas, o tribunal, né, por ser também um órgão que regulamenta tal, como seria ou como poderia trabalhar com essas imagens artificiais, né? Porque, por exemplo, uma criança brincando no interior, por exemplo, não é uma criança real e etc, etc. Então, Exato. a pergunta seria se você conhece ou se você tem conteúdo sobre regulamentação do uso para essa finalidade. Ainda não existe. Não, né? Ok. Ainda não existe. Uma pessoa que pode nos ajudar muito é o Ronaldo Lemos, que é um especialista, né, em tecnologia, em ética, é um palestrante. A gente pode até, inclusive, perguntar para ele se existe, a gente tem acesso a ele, mas que eu saiba, ainda não tem. É tudo muito novo, né? Verdade. E se você parar para pensar, uma coisa interessante, lá no Web Summit, a gente não vê ainda as marcas falando assim, uma campanha totalmente feita de inteligência artificial.
Porque, por exemplo, enquanto você estava falando, eu pensei, bom, eu posso pegar e contratar, sei lá, vou chutar, né? A Dani Pereira para entrar no Midjourney e fazer uma arte. Não é isso, né? Exato. Não é isso. E principalmente porque você vai colocar essa imagem para fora. Né? Então, eticamente, não tem regulamentação, nem financeiramente. Mas, assim, eu prometo que a gente vai apurar e a gente passa essa resposta para a Pri para vocês. Se a gente puder, a gente até grava um videozinho com ele, para ele falar com vocês. Ok. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Temos mais um amigo aqui que levantou o braço. Foi. Boa tarde, meu nome é Jairo, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Lá no Tribunal de Contas a gente criou uma vertical de IA, né, a VIA, dentro do Laboratório de Inovação, e fica o convite, porque dentro dessa vertical a gente está tentando construir, não digo uma regulamentação, mas no mínimo boas práticas, né? Uma reflexão, né? Isso vai de questões éticas, morais, legais, de contratação, e a gente deixou isso dentro do Laboratório de Inovação, porque IA não é mais só a questão da TI, então ela perpassa todos. Então, para que a gente... Acho que o problema é igual para todos os tribunais, e se a gente colaborar, a gente tenta unificar até o entendimento entre os tribunais. Então, fica o convite, legal, o contato, né, com o Laboratório de Inovação lá de Santa Catarina, para a gente intercambiar essas informações aí. Santa Catarina arrasando, arrasando. Isso é fundamental. Vocês podem, inclusive, puxar esse movimento, né? Ó, tá vendo? Vocês já têm... Tá vendo? É isso aí, viu? Muito bom. Mais alguém, minha gente? Para terminar, a gente... ó, que beleza. Guia, link, tudo que vocês possam imaginar. A nossa querida... Coitada, ele ia tirar a foto, Nick, volta. Volta no primeiro. Esse é o primeiro? Ela é rápida, ela é, super. Calma, 5 minutos. Rubens, 5 minutos? Já estou acabando. Ai, Jesus, Cristo, vem, entra outra. A última. Peraí, ele não tirou a foto, garoto. Tá bom. Tá tudo, mas ele tirou do título, pelo menos. Aí ele, né? Para fechar, lembra que a gente falou que tem todo ser humano por trás? Ser humanos como esses aqui, indianos. Eles trabalham lá na Índia fazendo moderação, no código, não na interface. Então, discursos de racismo, nazismo, homofobia, gordofobia, tudo que vocês possam imaginar de pior do ser humano, essas pessoas moderam. Então, como é que a gente cuida da saúde mental delas, né? Tem essas pessoas e tem outras tantas. Tem uma população, um grande grupo em Gana, também fazendo esse tipo de moderação, ganhando $2 por dia de trabalho, né? Então, no final, a gente está falando daqueles 8 homens que controlam a economia do mundo. Estamos falando deles, né? Então, como é que a gente traz reconhecimento e valorização dessas pessoas? E aqui é um texto que fala sobre uma ONG na Índia que está cuidando dessas pessoas, né? Que está trazendo acolhimento para essas pessoas, do tipo, a quantidade de coisa que elas escutam e leem todos os dias, como é que elas podem ter condição de trabalho melhorada, acolhimento, futuro, acesso, porque elas mesmas não acessam o que elas estão moderando, né? Muito obrigada.